A Prefeitura de São Paulo afirma que os primeiros 30 dias do programa Braços Abertos tiveram um saldo positivo. O objetivo do programa é recuperar usuários de drogas da região da Cracolândia. Alguns usuários reduziram o consumo de drogas em até 70%. Segundo o prefeito, o primeiro mês do programa foi bem sucedido, tanto para as pessoas em tratamento quanto para os moradores que vivem no entorno da região conhecida como Cracolândia, no centro da cidade. O balanço do programa aponta uma redução de 70% no número de dependentes circulando no local. Além disso, os 386 beneficiários do programa reduziram, em média, de 50% a 70% o consumo da droga. Isso tudo está sujeito a oscilações, a recaídas, por isso que o acompanhamento é permanente, mas tem gente que está há 30 dias sem consumir. O programa Braços Abertos oferece aos usuários hospedagem em hotéis, refeições diárias, capacitação profissional e trabalho. Os beneficiários recebem R$ 15 por dia para 4 horas de varreção das ruas. 9 em cada 10 pessoas participam regularmente das frentes de trabalho. A partir do próximo mês, 80 beneficiários serão capacitados para trabalhos de jardinagem. O objetivo é que eles rompam o vínculo com aquele território, ou dito de outra maneira, talvez mais apropriada, estabeleçam vínculos com outros territórios da cidade. Não fiquem aprisionados àquele quadrilátero. O prefeito afirma que ainda há desafios, principalmente pelo consumo de drogas durante a noite. Cerca de 300 pessoas frequentam as ruas da região depois das 6 da tarde. Para minimizar o problema, o horário da tenda do programa será estendido para até as 10 da noite e serão oferecidas atividades de lazer. De acordo com a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, ligada ao Ministério da Justiça, o governo federal vai apoiar prefeituras que pretendam criar programas semelhantes ao do município de São Paulo. E vamos discutir o tratamento de dependentes químicos. Vamos a São Paulo com a repórter Vanessa Casalino. Oi, Vanessa, boa noite. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos. Nós convidamos para o debate Ana Cecília Marques, que é professora da Unifesp e presidenta da Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas. E também Cibele Neder, que é médica psiquiatra e assessora técnica de saúde mental da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. Boa noite a vocês. Eu começo perguntando o seguinte: que balanço cada uma de vocês faz deste programa? É a primeira vez que se enfrenta essa questão como se não fosse um caso de polícia? Boa noite. O programa de Braços Abertos, ele foi pensado e planejado desde o primeiro momento do governo do prefeito Fernando Haddad, que tinha um compromisso de solucionar essa questão na região central da cidade, principalmente na concentração de moradores de rua, né? Foi feito uma programação de várias reuniões envolvendo várias secretarias para que se planejasse uma ação que fosse permanente, né? E que dentro dos princípios, né, que regem o governo Haddad de respeito aos direitos dos cidadãos, né? Várias secretarias estão envolvidas no programa, né? Ele está sendo coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde, e a gente tem, a nossa proposta, na verdade, ela tem também respaldo em experiências internacionais, né? Avaliando as experiências e os processos de tratamento que foram aplicados no mundo, usando não técnicas de repressão, mas de valorização do indivíduo. E a gente se apoia numa política que é hoje da Organização Mundial de Saúde, que é a política de Housing First, né, que é primeiro dar moradia e dignidade para as pessoas, né, para que elas recuperem uma vontade de viver melhor. Ana Cecília, como que você avalia esse programa até o momento? Porque os resultados apresentados pelo prefeito são muito bons, né? Então, Vanessa, eu não acho que é possível avaliar o programa ainda. Nós estamos
olhando para um fenômeno, a dependência de crack, que é uma doença crônica do cérebro, uma doença grave que cursa com recaídas e portanto, a avaliação de efetividade de um programa de reinserção demora um pouco mais para que a gente veja se esse indivíduo realmente ele reinseriu. O que eu acho que é muito importante pensar é que tratamento esses indivíduos estão fazendo. Porque uma das coisas mais importantes para uma doença grave como essa é um bom tratamento baseado em evidências científicas, sem a menor dúvida, e que devolva para esse indivíduo, sem a menor dúvida, equilíbrio, direito a trabalho, a se reintegrar socialmente. Mas, primeiro de tudo, tratamento. E, Cibele, que tratamento que eles estão recebendo lá, além dessa reinserção? Então, esses usuários, eles estão passando por uma avaliação geral de saúde, né, incluindo clínica, exames laboratoriais, DST, e eles são convidados, na nossa abordagem, é toda baseada na criação de vínculo e não na obrigação. Então, nosso empenho é em motivar essas pessoas a procurarem um cuidado melhor com a sua saúde e, na medida que eles aceitam, eles são encaminhados para tratamento nos CAPs, que é o que preconiza hoje a política nacional, né, de tratamento tratamento de base territorial, aberto, multiprofissional, não medicamentoso necessariamente, né, com ação de vários profissionais, várias áreas profissionais. Então, nós temos hoje a aderência muito maior desses pacientes aos CAPs da região. Né? Nessa região tem 2 CAPs de álcool e drogas que funcionam 24 horas, né? O CAPs Centro e o CAPs, e que tem uma boa adesão dos pacientes aos tratamentos propostos lá. O CAPs é o órgão do governo federal para o tratamento desses casos? Não, o CAPs é um órgão do governo municipal, certo. O Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas. Certo. É o equipamento substitutivo à internação psiquiátrica, né? O Brasil, desde 2001, tem a lei antimanicomial, que propõe o fim dos manicômios, o tratamento das pessoas no seu território, inserindo elas na comunidade. O CAPs é o modelo assistencial para atender essa legislação vigente. Agora, é possível o usuário se recuperar do crack? Depende do uso, do grau de uso que ele está fazendo? Porque para os leigos, para a sociedade, a impressão é que é muito difícil de se recuperar, né? É possível recuperar? Sem a menor dúvida, é possível se recuperar. O que a gente tem visto nesses CAPs e em outros serviços de tratamento para dependência é que quando você aplica uma boa prática, que você faz todo um trabalho diagnóstico desse indivíduo aprofundado, estabiliza essa doença crônica, esses pacientes têm, sim, uma taxa de recuperação que não é, entre as outras drogas, a taxa mais alta, porque é uma doença bem grave mesmo, o crack rapidamente engessa o indivíduo, ele fica sem opção para nada, ele perde muitas coisas muito rápido e ele se recupera. Os pacientes se recuperam, sim, desde que você aplique boas práticas. Como eu falei, o tratamento, ele passa por várias fases. Não existe tratamento com repressão, não tem nada a ver. A política de drogas é uma política que depende de prevenção, tratamento e controle da oferta, sim, de drogas. Sem a menor dúvida, nós não vivemos no país que a droga é livre para ser comercializada como é feito na Cracolândia. Então, quando você vai com alguma medida de controle dessa oferta de drogas, é para pegar o traficante, não o dependente. O dependente tem direito a tratamento, é um direito humano se tratar. E ele tem que ser protegido do tráfico, sem a menor dúvida. O tráfico de drogas no Brasil é ilícito, né? Sim. Agora, o que é mais importante dizer é que o tratamento, ele segue uma linha bem estudada para a dependência de drogas, e o crack tem nos surpreendido pela rapidez da sua instalação. É uma doença que se instala muito rápida. Nós vivemos uma epidemia de crack?
Então, eu considero que sim. Do meu ponto de vista, olhando para 2 séries históricas que nós temos apenas no Brasil, né, porque todos os levantamentos anteriores eram feitos só em grandes capitais, em cidades com população maior que 200 mil habitantes, né? Então, nós não tínhamos essa visão do Brasil. Né? E hoje nós temos 2 levantamentos, 2006 e 2012, e esse aumento dos casos novos de dependência de crack, do meu ponto de vista, se configura como uma epidemia. Você concorda? Olha, eu acho questionável essa conceituação. Né? Sem sombra de dúvida, se a gente for falar em termos de dependência química, o maior problema de saúde pública é a dependência do álcool, que ninguém fala dela. Né? Certo. Então, a gente tem muitas alcoolândias, mesmo no município de São Paulo, né? E que fazem parte do viver das pessoas, né? Normalmente próximas às universidades, quer dizer, são fenômenos sociais tão graves quanto a Cracolândia, né? Acho que, assim, se você pensar na capilaridade que o uso de crack teve, né, a gente realmente tem um conceito de epidemiológico de epidemia, né? Certo. Agora, tem muitos mitos nessa situação, né? Uma delas é que durante muito tempo se veiculou propagandas do tipo crack mata. E a gente tem usuários de crack de mais de 20 anos, né? Que estão aí, vivos, né? Então, acho que tem, assim, várias questões mais culturais, vamos dizer assim, né, no enfrentamento desse problema, que é um problema grave, que é um problema de saúde grave, né, mas que proporcionalmente atinge uma população muito menor do que o usuário de álcool, por exemplo. Né. Para a gente encerrar, gostaria de fazer uma pergunta. O governo federal diz que vai pretende apoiar municípios que adotem um programa semelhante a esse. Que avaliação vocês fazem rapidinho para a gente encerrar? Se bom, é positivo ou negativo? Bom, eu acho que sim, né? Eu acho que a gente tem que ter medidas mais eficazes, né? Não dá para ser preconceituoso e dizer não à internação, não a tratamento aberto, né? E acho que é uma medida importante do governo federal para enfrentar esse problema, né? Cecília. Eu também acho importante que a gente adote medidas diferentes, medidas que confluam para essa política de drogas, mas a gente precisa pensar na prevenção. A minha mensagem é que se nós tivéssemos que olhar para a política de tratamento, para a política de controle da oferta e de prevenção, a gente investisse muitos recursos na prevenção. Doença crônica, grave, fatal, a gente precisa se prevenir. Ok, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Boa noite. Voltamos a Brasília, Guilherme. Boa noite, Vanessa. Obrigado.